Abra sua Bíblia, querido, no livro de Jonas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre obediência, já que é o tema que nós estamos conversando neste mês. E eu queria lhe desafiar a voltar a essa história tão conhecida, que toda criança que participou da escola dominical a conheceu. Até no momento primário não acreditava nessa história, mas acreditou depois de compreender, entender, e é uma história linda. E eu queria, nessa manhã, desenvolver um relacionamento com ela, ao ponto da palavra de Deus falar ao nosso coração. Livro de Jonas, capítulo 1, a partir do versículo de número 1, nós vamos ler, e eu lhe desafio a ficar com a sua Bíblia aberta no livro de Jonas, que nós vamos caminhar um pouquinho ali, para a gente entender essa história tão conhecida. Jonas era filho de Amitai, e Jonas era de Gat-Afer, ou Efer, depende da sua tradução, e é uma cidade localizada na tribo de Zebulon. Essas referências nós temos lá no livro de Josué e também no livro de 2 Reis. E eu queria ler com você o começo desse texto de Jonas, um outro momento onde Jonas se encontra. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia, ou seu pecado, na sua versão, subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que iria para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para ir para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar as cargas que estavam no navio, para aliviarem o peso. Jonas, presta atenção nesse versículo, porém havia descido ao porão e se deitado, e estava profundamente em sono. Chegou-se a ele o mestre, ou o capitão do navio, e lhe disse: o que se passa contigo, agarrado no sono pesado? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde, lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é tua? De onde vens? Qual tua terra? E de que povo tu és? E ele respondeu: sou hebreu, e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e que fez a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor, e disseram: o que foi que você fez? Pois sabiam que os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Disseram-lhe então: que faremos para que o mar se acalme? Porque o mar estava tomado, cada vez mais impetuoso, assim se encontrava. Respondeu-lhes então: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Preparou o Senhor um grande peixe, que se deparou com ele, para que tragasse Jonas, e este ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Obrigado. Esses detalhes mencionados da vida de Jonas, de todo o seu processo,
É muito interessante porque a gente consegue perceber, na primeira narrativa já, que houve um certo desconforto de Jonas quando Deus o convidou para trabalhar. Quando Deus chamou Jonas, disse: Jonas, eu tenho uma missão para você. E a palavra é muito interessante que quando Deus diz para Jonas, ele diz: veio a palavra de Deus a Jonas. E segundo os relatos históricos, o próprio autor de Jonas não foi um outro, mas foi ele mesmo compilando e falando da sua narrativa. E é interessante que quando Deus diz para ele: Jonas, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, Jonas fica mal. Jonas fica terrivelmente mal. E às vezes nós olhamos para esse texto e não conseguimos entender, às vezes, por que Jonas ficou bravo. E aí o que se entende, se você buscar na sua Bíblia, no livro de 2 Reis, você vai conseguir compreender que Jonas, numa época antiga, quando ele era profeta com o reinado de Jeroboão II, houve um problema ali e ele avisou o povo de Israel que um povo, os assírios, iriam aterrorizá-los. E os assírios eram conhecidos por pessoas muito más, por pessoas cruéis, pessoas que tinham um coração cheio de maldade. E nesse contexto, quando ele profetiza contra o povo de Israel dizendo que eles iam sofrer, e de fato acontece no reinado de Jeroboão II, quem é o povo que é usado para acabar com o povo de Israel? Os assírios, que tem como capital Nínive. Isso nos faz pensar numa seguinte questão tão simples: o sentimento que Jonas tinha com relação a Nínive não era só de não ter compaixão, não era só porque ele não queria trabalhar, não era só porque ele não estava interessado, mas sim porque havia num passado um conflito de relacionamentos de maioridade, de autoridade ou de qualquer outra, que fez com que o povo de Israel, quando Jonas profetizou, fosse exterminado ou fosse colocado à presa pelo povo assírio. E quando a gente olha para toda essa situação, nós percebemos, e o texto relata isso com muita tranquilidade no capítulo 3, no versículo 3, que aquela cidade era muito importante e era muito grande. Tanto que Jonas demorou 3 dias para caminhar por ela, não é? Muito grande, muito importante. Nós vamos ver os outros dados a respeito disso. E essa postura que Jonas fala, que Jonas fica irado e que Jonas sai de todo esse contexto que Deus tinha colocado para ele, ele entra no navio e vai para outra direção. E ao ir para outra direção, Deus olha para Jonas e fala: Deus, não é esse o projeto, vamos dar a volta? E Jonas, ao invés de ouvir Deus, ele vai dormir, né? Eu vou dormir, que é melhor do que vai que eu fique acordado e fale com Deus e Deus fale comigo. Então é melhor dormir, porque pelo menos assim, se eu ouvir Deus, eu vou poder dizer: eu acho que era sonho, né? E aí Jonas vai dormir lá no porão. E acontece a tempestade, tudo aqui que nós vimos, e de repente Jonas, naquele momento todo, naquele alvoroço todo, o capitão chega para ele, pergunta, e ele dormindo, e aí fala o que aconteceu, lançam sorte, jogam Jonas, e aí Jonas é pego por um peixe. Depois de 3 dias, segundo a oração dele no capítulo 2, Jonas é solto pelo peixe, e o peixe vomitou Jonas na terra. E ao chegar Jonas ali, mais uma vez, Deus renova o chamado dele. Fala: Jonas, meu querido, você precisa falar para Nínive. E aí nessa segunda vez, Jonas obedece, e ele prega, mas ele com o seu sentimento dizia que esse povo não tem jeito. Esse povo não vai se converter. Mas ele prega, porque se ele não pregou da primeira vez, foi para a barriga do peixe, e agora se não pregasse, o que ia acontecer? Melhor pregar, né? Melhor obedecer do que perecer. E ele prega, e ao pregar o evangelho para as pessoas se convertem. E aí Jonas, com o seu sentimento, fica de que forma? Olha o que diz, capítulo 4. Jonas ficou irado, chateado. Sabe por quê? Porque as pessoas que ele odiava se converteram. Porque o juízo normal de Jonas era: vocês têm que morrer,
Vocês têm que morrer, vocês não merecem justiça, vocês não merecem amor, vocês não merecem nada disso. Porque lá no passado, talvez se o discurso de Jonas pudesse ser um pouco mais extenso, lá no passado vocês lembram o que vocês fizeram com os meus pais? Vocês lembram como vocês fizeram com os meus amigos? Vocês lembram o que vocês fizeram com a nossa cidade inteira? Então vocês merecem morrer, vocês não merecem justiça. Aí de repente chega Deus e tem compaixão deles e não destrói aquela cidade. Aí Jonas fala: poxa, você está de brincadeira, né, Deus? Poxa, como que o Senhor faz isso? Esse povo é idólatra, esse povo é inimigo do povo de Israel. Esse povo deveria ser castigado, esse povo deveria fazer tudo o que fizeram. Por causa de tudo que fizeram, deveriam queimar no fogo do inferno. E o Senhor vem com a sua bondade e com a sua misericórdia e faz isso. Tanto que o versículo lá no finalzinho, ele diz assim: por isso me adiantei, capítulo 4, versículo 2, segunda parte. Por isso me adiantei e fugi para Tarsis, pois eu sabia que o Senhor é um Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade e que se arrepende de fazer o mal. Ou seja, eu sabia que isso ia fazer alguma coisa. Eu sabia que esse negócio não ia dar certo. Ou na concepção dele, ou na concepção de Deus. Mas o interessante que eu queria lhe desafiar, queridos, é que quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que esse povo teve o perdão de Deus, houve restauração. O Senhor fez depois, no capítulo 4, nascer para ensinar Jonas uma aboboreira. E aquela aboboreira, para refrescar, para ajudar ou para alegrar a vida de Jonas, a cabeça dele, fez com que ela crescesse e fizesse sombra sobre ele, porque ele estava mal. E aí Deus fez sair o sol, e o sol matou aquela planta. E o sol, ao matá-la, apareceu na cabeça dele direto, e ele ficou bravo, chateado de novo, irado. Falou: poxa, mas como assim? Aí Deus: espera aí, você tem compaixão com uma planta que acabou de nascer e morreu, e não tem compaixão com as pessoas? E aí nós aprendemos nesse texto que Jonas tinha o seu senso de valores invertido. E quando o texto finaliza, no versículo de número 11, aí ele diz assim: e não hei de ter compaixão de grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabiam discernir entre a mão direita e mão esquerda, e também muitos animais? Esse texto, segundo muitos historiadores, era a população infantil daquela cidade. 120 mil, população infantil, que não sabiam distinguir direita e esquerda, não sabiam o bem e o mal. E você acha que por causa das crianças seria assim? E você, olhando para essa planta, acaba tendo esse conceito, e quando olha para as pessoas não tem? Isso nos ensina, e eu queria deixar algumas lições muito simples para os irmãos. Todos nós, igual Jonas, temos um chamado, não temos? Todos nós temos um chamado, talvez no livro de Mateus capítulo 28, versículo 19: portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. Você tem um chamado. Qual é o seu chamado? Fazer discípulos. Como nós ouvimos aqui no culto do presbitério, nós somos chamados para ser pescador. Pescador que não pesca, para que é pescador? Discípulo que não faz discípulo, não é discípulo, é só membro, como nós ouvimos num domingo desses também aqui. Ou talvez, se você quiser, Atos capítulo 1, versículo 8: mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas. Ou seja, nós precisamos falar, declarar daquilo que Deus tem feito na nossa vida para as pessoas, tanto em Samaria, Judeia, confins da terra, Jerusalém. Todos os lugares precisam ouvir daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Isso é uma missão, isso é um chamado, isso é uma convocação que Deus tem feito aos cristãos. Mas talvez a gente fica: Isaías, mas eu não sei fazer nada, eu não sei mexer, eu não sei tocar, eu não sei pregar, eu não sei fazer essas coisas, eu sou tímido, sou reservado, a minha fala, a minha oratória não é das melhores. O que eu posso fazer? Eu não tenho dom. Sinto muito ele frustrar, mas capítulo de número 4, versículo 10 da primeira carta de Pedro, diz que todos nós temos dons. Todos nós temos dons. Você tem um dom, e como resultado do dom, você tem um chamado de Deus para trabalhar. Você tem um chamado de Deus para fazer alguma coisa neste lugar. Senão nós não seríamos chamados como luz do mundo e sal da terra. E a luz, ela serve para quê? Para iluminar.
O sal serve para quê? Para salgar. E ao servir para isso, se ele não tem essa serventia, ou se ele não é utilizado para tal, o próprio texto diz do sal, ele serve para ser jogado fora, no chão, para ser pisado pelos homens. E aí quando a gente olha para essa situação, nós precisamos entender que nós precisamos dar uma resposta para Deus, assim como Jonas deu uma resposta. Precisamos responder ao dom que Deus tem nos dado. E qual resposta você tem dado? E aí eu queria lhe dar duas sugestões bem simples. Primeiro, cuidado com os sentimentos de justiça que você tem. Cuidado com o sentimento de justiça que você tem. Jonas foi tirado do seu chamado profético por causa de traumas do passado, por causa de sentimentos que ele já sabia que ia acontecer, e mesmo assim ele ficou com tudo isso dentro do coração dele, e isso fez mal e fez com que ele amasse mais uma planta do que uma pessoa, por causa dos traumas do passado. E infelizmente, querido, isso nos remete a pensar que muitas vezes nós não trabalhamos na igreja, ou exercitamos nossos dons, ou não ajustamos nos ministérios. Sabe por quê? Por causa do nosso sentimento de justiça. Quando às vezes passa pela nossa mente: eu não vou fazer porque só eu faço, eu não vou fazer porque eu não gosto daquela pessoa, eu não vou fazer isso, Luiz, porque não me dou bem, eu não vou fazer por causa disso, aquilo. E fazemos tantas outras coisas e não conseguimos nos ajustar por causa dos conflitos de relacionamento. Mas o conflito está acontecendo, ainda sendo durado, por causa do sentimento que nós estamos tendo com relação à justiça, e não por causa da compaixão. Por isso o desafio nessa primeira dica é: a gente precisa parar com picuinhas, meus irmãos. A gente precisa parar com essas briguinhas às vezes que existe dentro das nossas igrejas, e começar a olhar mais com amor. Deixar de ser Jonas na visão de sentimento de justiça, e começar a olhar por amor e falar: eu não estou aqui por causa de ti, ou daquilo ou de aquilo. Eu estou aqui por causa de Jesus. Eu estou aqui para glorificar o Senhor. Mas infelizmente não é assim que acontece normalmente. Se o sentimento está fazendo isso com a gente, cuidado. A gente pode logo logo parar na barriga de um peixe. E a segunda dica e última que eu quero lhe dar é cuidado para você não ficar alienado do mundo. Onde está isso no texto? Se você observar no capítulo 1, versículo 6, toda a tempestade acontecendo, e onde estava Jonas? Dormindo. Tudo acontecendo, o mundo acabando, o barco despedaçando, e Jonas dormindo. E a gente percebe que essa palavra do comandante, ao olhar para ele, foi uma palavra abismada. Como assim um ser humano igual a você, no momento desse, consegue dormir? Você não está vendo o que está acontecendo ao seu redor? E isso nos faz pensar, queridos, que nós às vezes ficamos fechados no nosso mundo, fechados no nosso trabalho, no nosso apartamento, no nosso condomínio, e não conseguimos enxergar o que está acontecendo no mundo. Que pessoas estão morrendo sem Jesus. Que nesse final desses dias, essa semana, no meio da semana, 19 pessoas foram assassinadas em Barueri, Osasco, você sabe disso. Uma bomba caiu do outro lado do mundo, várias pessoas morreram. Explodiu uma bomba, uma coisa assim. Foi isso, né, na Coreia? Coreia, China? Foi isso? Acho que foi esses países orientais. Uma explosão que teve lá, bomba não, explosão, e muitas pessoas morreram. Semana passada eu tive o desprazer de ter a informação de que uma pessoa, amiga nossa, tinha falecido de acidente de carro. E a gente tem ouvido tanta coisa ruim. Hoje, para você ter uma ideia, vai ter um protesto no Brasil. Não é isso que está anunciando nas redes? Porque o nosso país não está legal. Mas a grande situação que eu queria lhe desafiar: o que você tem feito diante disso? Tem feito igual Jonas? Eu vou para minha casa dormir porque eu vou cuidar da minha vida só. Você acha que foi isso que Deus chamou você? Você acha que o luzeiro é para colocar embaixo da cama? Deixar de guardar dentro do quarto? Não, meu querido. O chamado que Deus tem colocado para nós é um chamado de inclusão, é um chamado de justiça, é um chamado de pregar o amor às pessoas, para que elas se convertam ao cristianismo, convertam-se a Jesus e voltem a ter um relacionamento com o nosso Pai.
Mas infelizmente nós, quanto cristãos, às vezes ficamos alienados, pegamos o sono da religiosidade, o sono da espiritualidade falsa e ficamos alienados do mundo. Olhamos todo mundo sofrendo, mendigos, pessoas morrendo sem Jesus, e nós fazendo o quê? Dormindo. Por isso, querido, eu quero concluir dizendo para os irmãos: nós precisamos pensar na resposta que damos ao Senhor, ao chamado que Ele tem feito para todos nós. Você tem um chamado, você tem um dom. Não permita que os sentimentos ou picuinhas ou qualquer outra coisa atrapalhe isso. Pelo contrário, faça por compaixão, por amor às pessoas e ao ministério que você ocupa. E segundo, não vá dormir, meu irmão, tem muita coisa para fazer. Tem muito trabalho para exercitar dentro da igreja. Tem muitos ministérios precisando de pessoas para trabalhar. Não fique alienado, não fique de fora. Não durma, não pegue o seu luzeiro e coloque embaixo da cama. Pelo contrário, vamos amar, vamos responder ao chamado de Deus dizendo: estou aqui. E como nós cantamos a nossa última canção, a primeira canção, e a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, para ti, Senhor. Bendito seja sempre o Cordeiro. Que Deus nos abençoe. Amém.